Bom dia. Hoje é dia 3 de maio de 2024, sexta-feira. Estamos aqui para mais um Oris Podcast Macro. Ao meu lado, como sempre, Marcos Demarque, nosso economista-chefe. Tudo bem, Tudo Marcão? bom, Caval? Tudo ótimo. E eu sou Carlos Caval, sócio da Oris. Na semana passada, nós tínhamos feito referência aos dois grandes eventos dessa semana, a reunião do FOMC, de Política Monetária do Fed, na quarta-feira, ao longo do nosso feriado, e também hoje pela manhã, a grande expectativa do relatório de mercado de trabalho nos Estados Unidos também. Né? Bom, nós vínhamos de uma sequência, né, de semanas de muita volatilidade dos mercados e também, né, de bastante impacto negativo nos ativos de risco, de mercados emergentes. E essa semana acaba tendo aí um final bem mais positivo, né, Marcos? Como você disse, né, Caval? Se você pegar do dia 10 de abril, que a gente teve a divulgação da inflação norte-americana referente a março, né, que assustou todo o mercado, no sentido em que O começo da turbulência. o começo desse período aí de maior volatilidade se deu exatamente lá dia 10 de abril, que a gente teve pelo terceiro mês consecutivo um dado de inflação mais agudo nos Estados Unidos, mais alto, né? E aí meio que sedimentando a ideia de que dificilmente o Fed vai conseguir fazer muitos cortes de juros esse ano. E na sequência ainda dados fortes de atividade, o varejo americano, tivemos o PIB americano do primeiro TRI, que embora não tenha sido tão forte o número em si, mas os detalhes ainda mostraram uma demanda doméstica ainda bastante forte, né? Então de lá para cá, iniciado no dia 10 de abril, né, uma volatilidade muito grande, aonde, né, inclusive tivemos aí um movimento muito grande no câmbio, quando a gente pensa Brasil, obviamente, nas taxas de juros futuro, né, a termo na curva como um todo, né? E acho que é interessante trazer um pouco os números, porque lá de 10 de abril para cá, a moeda brasileira, se a gente olha de ponto a ponto, né, ela só se depreciou 1%. Mas no pior momento, que foi lá para o dia 15, 16 de abril, a moeda chegou a cair quase 5%, né? Desvalorizar frente ao dólar quase 5%. Quase 5,30. Quase né? 5,30%. Então já se recuperou bastante. Isso é interessante porque é contextualizar a dinâmica do que está acontecendo lá fora e está impactando o Brasil e ver como a gente está em relação aos nossos pares aqui na América Latina. Né? E quando a gente olha para México, Chile, Colômbia, né, que são nossos pares aqui da região, o nosso câmbio até que se comportou bem. Inclusive, acho que muito na linha daquilo que a gente tem falado aqui ao longo de muitos meses, né, que o nosso setor externo segue robusto, apesar de tudo, né, exportações fortes, embora preços de commodities mais baixos, né, o volume segue robusto, então acho que defende bastante. O que a gente não teve, né, vamos dizer assim, o que a gente teve mais uma volatilidade que acabou acontecendo e os preços não voltaram para a realidade lá do dia 10 de abril, está muito relacionado aos juros. Né? Se a gente olhar uma taxa de juros de 5 anos aqui no Brasil e nos nossos pares aqui da América Latina, o que a gente observa é que ainda a taxa de juros no Brasil está uns entre 40 e 50 pontos base acima do que estava lá no momento inicial de quando foi divulgada a inflação americana, enquanto que no restante da América Latina essas taxas estão 10, 15 bips acima daquele momento. A taxa de juros aqui sofreu muito mais no relativo, comparando com os países da América Latina e na comparação inclusive com o câmbio. Isso remete àquilo que temos chamado bastante atenção nas últimas 2 semanas, né, o fundamento fiscal, né, e não obstante termos tido, né, durante o feriado também a notícia de que a agência de rating Moody's fez uma mudança de perspectiva de outlook com relação à nota de crédito do Brasil, colocando o Brasil, né, com a possibilidade de um upgrade para um nível apenas abaixo da nota do grau de investimento, a agência de rating foi muito, né, vocal e explícita em dizer que é o fundamento fiscal que ainda distancia, né, o Brasil de ganhar, né, de fato, essa
promoção em termos da nota de crédito, né? Mas voltando aí ao que aconteceu durante a semana, né? Nós vínhamos falando, dada a situação fiscal mais frágil, o Brasil e outros emergentes ficam muito mais expostos, né, à volatilidade global e expectativas com relação à política monetária americana. Então vamos começar pela reunião do Fed, que foi bastante importante em termos da comunicação. Assim, foi uma reunião que ninguém esperava nenhuma grande ação, todo mundo já era sedimentada a ideia de que não iria ter mudança de juros, tranquilo. É uma reunião ordinária, no sentido que não teve projeções econômicas, né? Então você não consegue receber esse input de como é que eles estão revisando o cenário. E no final das contas o que interessou foi a própria entrevista do presidente na instituição, logo após a decisão dos juros, né? Onde havia uma grande expectativa de que ele fosse ser um pouco mais vocal com relação à dinâmica da inflação, que tem sido pior nesse começo de ano. Uma preocupação maior com a atividade econômica, que poderia continuar gerando mais inflação ao longo do ano. E no final das contas, o que a gente viu foi um tom bastante comedido, né, do Powell, né, o Dove, né, na linguagem do mercado. Mas eu diria que a principal parte, né, da reunião, da entrevista, na verdade, foi quando o Powell, né, o presidente da instituição, fez questão de não colocar na mesa a ideia de que é possível ter alguma alta se a inflação continuar a surpreender, né? Ele, questionado em diversos momentos se fazia parte do cenário do Fed ter que colocar na mesa a discussão de aumento de juros, ele sempre levou para o lado, não, peraí, a gente pode manter por mais tempo os juros nesse patamar para acalmar a economia e segurar a inflação de modo geral. Então, acho que esse tom um pouco mais calmo. O medo era que, no final, se tirou o bode da sala, né? Assim, havia assim, muita conversa de mercado, que o Fed poderia, de novo, trazer a ideia de que existiria, né, alguma chance de subir os juros se a inflação piorasse, e ele fugiu completamente desse tipo de dinâmica, não falou da palavra aumento, elevação em nenhum momento da entrevista. Então, a percepção foi que ele foi bastante dove nesse aspecto. E com isso se cristaliza, né, de forma mais forte a ideia de que o Fed, de fato, vai buscar uma convergência para a meta olhando um período mais dilatado, né? Acho que uma das características, acho que a gente observa aí desde o fim da pandemia, ou de meados da pandemia para cá, é que não existe, né, uma vontade, uma disposição dos bancos centrais em buscar, né, uma convergência tão rápida para a inflação. Tem aquela história da última milha da inflação, que a gente já tocou diversas vezes aqui nesse assunto, né? E acho que essa última milha, eles estão dispostos a aceitar uma convergência mais lenta, né? E mesmo assim, a gente observa que quando a gente mergulha no dado, né, na inflação americana, por exemplo, a gente vê que são poucos itens, né, que acabam puxando demasiadamente a inflação para cima, né? A questão do aluguel, a questão do seguro de automóvel, né? Então, se a gente expurga um pouco esses itens que tendem a cair em algum momento, a gente não sabe quando, né? Faz sentido você não sair buscando, né, uma convergência tão rápida a ponto de você quebrar o mercado de trabalho. Acho que esse é o receio. Agora, essa intenção revelada pelo presidente Jerome Powell, evidentemente, ela vai depender dos fundamentos econômicos futuros, da trajetória do mercado de trabalho, da inflação, né? E se ele poderá realmente, né, cumprir a estratégia que ele delineou ou não, vai depender muito das informações econômicas. Sim. E a esse respeito, nós tivemos aí também, né, nessa semana, indicadores aí de atividade de serviços industrial, mas o mais importante, né, vamos lá, para o payroll de agora de manhã. Isso, acho que no final das contas, vamos dizer assim, essa aposta, entre aspas, né, que o Fed fez, né, se pagou hoje, né, com dados de mercado de trabalho um pouco mais calmos, né? Então, era esperado contratações aí de 240 mil pessoas, trabalhadores, no mês de abril. Foram 175 mil, é um número robusto, né? Só lembrando que 100 mil você já mais ou menos consegue manter a taxa de desemprego estável,
Houve revisão negativa nos meses anteriores da ordem de 22 mil trabalhadores, né? Uma taxa de desemprego que subiu um pouquinho, foi de 3,83 para 3,86, pouca coisa, mas subiu. E os salários, né? Que sempre é uma métrica ali de inflação, também acabou mostrando uma variação menor do que esperado. Esperado era uma variação de 0,3, veio uma variação de 0,2. Né? Então, no final das contas, todas as três frentes, que é sempre olhada na divulgação do relatório de mercado de trabalho, vieram para o lado mais benigno. Salário, contratações e taxa de desemprego. Né? Tanto é que a gente está vendo se refletindo no movimento do mercado hoje. Então nós já vínhamos, né, na esteira de mercados mais benignos com as declarações, desde a declaração de Powell na quarta-feira, né? Nós demos sequência a isso, né, com indicadores ontem, né, também de atividade industrial. Hoje nós tivemos o ISM de serviços, que também foi um pouco mais fraco, né? E os mercados se ajustando, né, a essa, vamos dizer, essa água que foi jogada na fervura pelo Jerome Powell e, mais importante, o próprio dado, né, corroborando aí um certo arrefecimento do mercado de trabalho. Mas, né, vamos lembrar que com tudo isso, né, os mercados hoje, né, na esteira dessas informações que mencionamos, precifica tão somente duas quedas. Duas quedas, né? Só lembrando, antes da reunião do Fed, né, no dia anterior, na terça-feira, se precificava apenas um corte de juros para esse ano nos Estados Unidos. Né? Aí teve as divulgações hoje, o mercado voltou a precificar 2 cortes, o que é um cenário completamente diferente do que a gente tinha no começo do ano, que o mercado chegou a precificar quase 7 cortes. Né? Então, houve um rebalanceamento bastante expressivo ainda de alguns meses para cá. E 2 cortes de 25, né? Então, assim, falando exatamente. de uma taxa de juros que está lá em 5 e 5,50, né? 5,25, entre 5,25 e 5,50, chegando no final do ano a 5. A 5, né? Ainda exatamente. Muito acima do que se considera, né, o juro neutro lá, talvez um número mais para 3, 3,5. Então haveria ainda uma distância grande ainda a percorrer, né? Nesse contexto, né, nós vínhamos, né, desde o mês de abril falando, né, fizemos 2 revisões aí de previsão de Selic, né, para 9,5, depois 9,75. Ontem mesmo o broadcast deu já um consenso, né, para a reunião da semana que vem, com uma pequena maioria agora já, né, prevendo o corte de 25 e não mais 50, e muitos economistas passaram a chegar até uma Selic de final de ano 24 em 2 dígitos, né? 10 até 10 e 25. Parece que com esses dados hoje, né, essas informações, de novo a aposta num ciclo um pouco mais prolongado faz sentido. No entanto, né, nós julgamos que é difícil voltar, né, ao cenário que tínhamos lá antes de 10 de abril, que era o cenário da sinalização do corte de 50, né, enfim, um ciclo, vamos dizer, mais rápido de corte e que também chegasse, né, a uma Selic terminal menor, mais próxima de 9. E parece que também não é o caso, mesmo com essa melhora do ambiente global, né, com relação a juros, câmbio, não parece nem ser o caso de voltar, né, da gente ter aquele melhor cenário daqueles 4 colocados pelo Roberto Campos Neto, né, nas reuniões do FMI, né, que ele delineou quais seriam os cenários possíveis. Né? Não parece que mesmo com toda essa melhora a gente tem o melhor cenário posicionado nesse momento para ir na direção de 50 pontos base, né, Cavalo? Exato. Inclusive, vamos lembrar que no início da semana, muita gente começava a dizer que talvez não fosse possível nenhum corte, né, da Fed Funds esse ano. A precificação era de 1, agora já estamos com 2, né, mas ainda muito distante de uma situação de conforto, de uma zona de conforto, né, para que o nosso Banco Central voltasse ao plano, né, original do corte de 50 pontos base.
Então, nós continuamos, né, apostando no cenário aí de 9,75 de Selic, corte de 25 na semana que vem, mas há dois pontos importantes que comentamos também na semana passada. O primeiro deles é o que o BC sinaliza nesse contexto. Ele sinaliza a continuidade do ciclo de cortes, ele deixa o ciclo mais em aberto. Acho que no final das contas, dado que, como você mesmo disse, né, convergiu para um consenso aí de que vai de 25 em 25, né, a questão é o quanto aberto ou não ele vai deixar, né, a porta para os próximos passos de política monetária. Eu só adicionaria, Caval, uma parte qualitativa que eu acho muito relevante aqui e que talvez ajude a explicar, além do fiscal, né, que tem toda essa problemática que a gente vem comentando há bastante tempo, né, ajuda a explicar por que os juros, né, ainda estão bastante nervosos, apesar desse momento um pouco mais calmo dos ativos lá fora. A gente teve dados do mercado de trabalho doméstico divulgados essa semana, né, referentes aí a março, né, que mostrou um primeiro tri muito forte em termos de criação de emprego, né, seja pela ótica da PNAD, né, que é a pesquisa amostral do IBGE, seja pelo CAGED, que são os dados aí do Ministério do Trabalho, que mostraram em alguma coisa num ritmo perto de 300 mil empregos ou vagas sendo criada ao mês nos últimos 3 meses, no primeiro trimestre do ano. A taxa de desemprego caiu para 7,3%, né, no nosso cálculo com ajuste sazonal, que seria menor patamar desde 2015, né, mostrando um grande aperto do mercado de trabalho, aumentos salariais expressivos ao longo dos últimos meses, né? O que justificaria o Banco Central, mesmo desconsiderando essa parte do fiscal, desconsiderando o externo, né, ser mais cauteloso, uma vez que no final das contas você ajusta os juros para baixo ou para cima, a depender de onde você quer colocar o nível de atividade, para isso rebater na inflação. Se a atividade está forte, segue robusta, especialmente o mercado de trabalho, não há necessidade para você ir muito a fundo no ciclo de cortes, né? Acho que essa reflexão é importante aqui, Caval. Existe o lado, né, da ociosidade do hiato de produto, né, que não tem ajudado. É uma boa notícia do ponto de vista da economia, né, do emprego, né, do consumo, mas né, joga na direção de mais cautela pelo Banco Central. Nós tivemos, né, a continuidade da elevação, né, paulatina da expectativa de inflação de 2025. Aliás, né, teremos na segunda-feira pela primeira vez em muito tempo, né, o foco sendo divulgado, né, na data correta, na segunda-feira, e isso é interessante porque vai ser logo antes do Copom. E isso é importante ver também, né, o que esse último Focus pré-Copom sinaliza, né? Infelizmente, até aqui a gente estava vendo essa trajetória aí, de elevação gradual do IPCA projetado para 2025. Né? E sabemos que a batalha do ponto de vista da política monetária americana está muito longe de ser vencida. Nós tivemos um dado mais favorável hoje, mas ainda precisamos ver como que os próprios, né, índices de inflação, o CPI, o PCI, né, se comportam nas próximas leituras. Né? Então, me parece que tudo isso joga a favor do BC fazer um corte de 25, poder, inclusive, sinalizar a continuidade do ciclo, né, que seria, né, no caso, com cortes adicionais de 25 pontos base. E aí fica, quem sabe, inclusive, com isso, né, costurar um consenso. Né? Seria bom. Mas há, né, muita expectativa, aí, muito temor, né, de que, por parte dos diretores recém-indicados ao BC, haja uma votação dividida. Eu não acho que seria positivo, né, se os diretores indicados pelo atual governo, né, fizerem um dissenso na direção de optar de voto de queda de 50 e não 25, que é a nossa expectativa, eu acho que isso não ajuda essa desancoragem que está acontecendo com a inflação de 2025. Não seria bom fazer marola
nesse momento. Agora, é realmente hoje, né, um grande risco para essa reunião do Copom que haja essa sinalização da divisão. Eu acho que essa, vamos dizer assim, pode ser que ocorra uma negociação, né? Vamos atrás de um consenso, né, desde que seja sinalizado que o ciclo vai continuar ao longo das próximas reuniões. Parece fazer mais sentido. E eu destacaria, né, Caval, assim, essa ideia de que possivelmente alguns membros, né, poderiam ir na direção de votar pelos 50 pontos base, poderia gerar mais expectativa, inclusive com relação, né, à nomeação do futuro presidente do Banco Central, né, que se dará em algum momento no último trimestre desse ano. Então, por isso que não seria bom, na minha opinião, o principal ponto seria esse. Um voto não consensual nesse momento poderia levantar ainda mais ansiedade com relação a essa decisão que vai ser feita ao longo dos próximos meses. Eu concordo totalmente, e lembrando que o que o BC tem conseguido, que é uma trajetória consistente de queda da Selic, quando os juros nos Estados Unidos sequer iniciaram, né, o ciclo de queda, e não iniciarão tão proximamente, né, acho que a estratégia tem que ser muito bem desenhada, né, sem ruídos ao longo do percurso, até porque a gente sabe que, do ponto de vista da condução da política fiscal, a quantidade de ruídos e decisões equivocadas é muito grande. Não vai parar. Então, vamos torcer para que no Banco Central haja aí a busca de um consenso e dentro de uma trajetória muito benigna de continuidade da queda da Selic. Bom, esse vai ser o nosso principal tema na semana que vem. Ficamos por aqui hoje, nessa sexta-feira, e agradecemos mais uma vez a todas e todos que têm nos honrado aí com a assistência ao nosso podcast macro. Muito obrigado. Bom final de semana a todos.